Olá, amigos da Rádio Pampa, sou Nilton Fernando, recomendando Pampa Saúde deste final de semana, a partir de sábado ao meio-dia aqui na Rádio Pampa, com as seguintes presenças do Dr. Gustavo Correia, que vai nos falar sobre o câncer de pele, Dr. Renato Marchiori Bacos, dermatologista, sobre a dermatoscopia, Dr. Dakir Duarte, radiologista, sobre a Jornada Gaúcha de Radiologia. Também presente o Dr. José Jesus Peixoto Camargo, falando sobre tabagismo e o câncer de pulmão. Ainda a presença da doutora Cíntia Zandra, que nos fala sobre o que é a leucemia. Dr. Flávio Sancis, sobre depressão e a evolução no tratamento. Também as presenças da doutora Sandra Seabra, que nos fala sobre cirurgia segura. E também a doutora Daniela Rosa, sobre o câncer de mama. Pampa Saúde, sábado a partir do meio-dia. O seu fim de semana com muito mais saúde. Pampa Saúde. Apresentação Nilton Fernando. Pampa Saúde. Sábados a partir do meio-dia. Domingos, o dia todo. Na Rádio Pampa, a tribuna livre do Rio Grande. Pampa Saúde, com Nilton Fernando. Rádio Pampa, Pampa Saúde, lembrando que a sua participação no programa é feita através do e-mail ouvinte@pampa.com.br. Dê a sua ideia, a sua sugestão, a sua pauta, tire as suas dúvidas pelo e-mail ouvinte@pampa.com.br. Com a produção de Júlia Finamor, nosso Pampa Saúde recebe o Dr. Dakir Duarte, radiologista, porque temos aí a Jornada Gaúcha de Radiologia para o ano que vem em Gramado. Seja bem-vindo, doutor. Que honra, que prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é meu. Rádio Pampa. Quanto tempo o senhor tem de atividade na radiologia? Olha, que é a sua especialidade, não? Exatamente, é. Olha, eu tenho mais de 50 anos de idade. De idade também, né? Mas de especialidade tenho mais de 50 anos. Eu me formei em 46, certo. De maneiras que, com certeza, é mais de 50 anos. De lá para cá, o que evoluiu, se é que evoluiu, a radiologia especificamente, doutor? Olha, a radiologia, a evolução da radiologia e de toda a tecnologia, por sinal, eu acredito que a partir da segunda metade do século passado foi alguma coisa assim incomensurável, né? Porque inclusive instalações, equipamentos que nem se sonhava ter na primeira metade do século passado, hoje em dia faz parte da rotina. Exemplos, por exemplo, a ressonância magnética. Pois né? É um método que na primeira metade do século passado não se ouvia falar. Sem dúvida. Se ouvia em caráter experimental, em 1940 e alguma coisa, foi prescrutada a possibilidade de transformar ondas eletromagnéticas em imagem, porque em som, o som é produzido. E onde se produz som, teoricamente, existe uma possibilidade, às vezes eventualmente remota, de produzir imagem. Então começaram os cientistas, nessa época, a imaginar a possibilidade que poderia se desenvolver uma tecnologia para transformar ondas eletromagnéticas em som, em imagem. E isso realmente aconteceu na segunda metade do século passado, a partir de 1980, alguma coisa assim, nós já tínhamos imagens produzidas com ressonância magnética. Um exemplo um pouco semelhante é conosco no rádio, que hoje a gente vê o som, como a gente diz, até na hora de montar, editar uma música, uma fala, uma locução. A gente vê ali o sinalzinho, não, corta aqui, uma sílaba, tu percebe, tu vê, tu enxerga. Seria um pouco isso também, né, doutor? Exatamente, com certeza. Porque são movimentos ondulatórios, né? Tanto o som quanto a imagem, eles são primos irmãos. Exato. Em termos de física. Para nós leigos, o que é mesmo radiologia? Bom, radiologia significa, é a ciência da radiação, né, que se estuda em radiação. Na verdade,
todas as áreas que nós usamos imagens para fins diagnósticos nos dias atuais, poderia ser considerado radiologia. Inclusive ultrassom. Ultrassom, a diferença... Ultrassom são ondas mecânicas, né? Mas sim. através dessas ondas mecânicas é possível produzir imagem, tanto que produz no cotidiano hoje em dia, um método fantástico de diagnóstico. Hoje em dia, o ultrassom talvez seja um dos melhores métodos que existe. E a ressonância magnética usa os movimentos ondulatórios para transformar em imagem. Já o raio-x usa ondas eletromagnéticas também. Tá aí a diferença. Exatamente. São pequenas diferenças, mas extremamente importantes, né? Um ajuda o outro ou um supera o outro, digamos? Não. Todos eles são métodos complementares. Complementares. Todos eles são métodos complementares. Hoje em dia, por exemplo, começa uma investigação com exames menos caros, né? Mais simples, entre aspas, e menos caros. E depois vai... Seria raio-x? Seria o raio-x, né? Porque está muito difundido em todo mundo. E depois vem os outros métodos, ultrassom, ressonância magnética, tomografia computadorizada. Esses já são chamados mais sofisticados. Nuclear. São métodos mais caros, mais sofisticados, equipamentos de muito mais custo, né? A nuclear é a mais de ponta hoje? Nuclear é um outro complemento extremamente importante também, né? Mas... os outros métodos são menos invasivos, porque no nuclear nós temos que injetar um radiofármaco no paciente, né? E depois recolhermos as imagens emitidas por esse radiofármaco injetado, que é captado pela tireoide, pelo fígado, por outros órgãos, pelo rim. Certo, etc. há um risco, inclusive, né? É uma coisa assim risco, mais seletivo, não um risco, mas uma coisa mais complexa. Exato, é um pouquinho mais complexa e tem que injetar alguma coisa. Já o raio-x não precisa, né? Já a ressonância magnética não precisa. Claro que às vezes se injeta um meio de contraste para realçar alguns efeitos, né? Tem um órgão que capta mais alguma substância, então essa substância pode ajudar a produzir imagens de qualidade mais clara, mais informativa, mais precisa, enfim. Rádio Pampa. Voltando às curiosidades da radiologia e afins, vamos chamar assim, que é um papo para leigo, eu lembro que até os anos 70 você falava muito do tirar uma chapa, né? E já não está se usando mais tirar a chapa, Dodô? Olha, a chapa... Como é que chama? Na realidade... Está superada? Está superada. Pelo seguinte, porque antes de existir o filme, né, já existia uma emulsão fotossensível, né? Existia uma substância que era alterada, digamos assim, pelo efeito da luz. Então, com essa emulsão era revestido placas de vidro. Porque não existia película, não existiam as películas que nós temos. Aquela do filme, tradicional. Então, era posto na placa de vidro, era espalhada essa emulsão, e depois era feito, então a chapa era uma coisa pesada, carregava. Daí o nome. Daí o nome, e continuou o nome de chapa. Bateu uma chapa. Na verdade. Quebrou ou não o braço? Tira uma chapa, problema de pulmão, né? Aí ficou na linguagem coloquial, leiga, até mesmo técnica. Pois por isso que eu brinco. A chapa, porque é uma herança dessa data. Certo. Né? Mas a tradicional chapa hoje se faz com que tipo de exame, mais corriqueiramente, mais no cotidiano? Olha, hoje existe muito que substitui ela. Nós podemos, porque hoje as imagens são, praticamente todas as instituições usam imagens digitais. E com a imagem digital, essa imagem pode ser reproduzida de qualquer forma, né? Pode ser reproduzida em filmes grandes, em filmes pequenos, em filmes, digamos, de televisão, de fotografia. Certo, mas ainda se usa aquela tradicional que a gente leva para casa? Ainda se usa. É importante. O negativo aquele? É um filme negativo, né? Se usa porque é um método relativamente barato. E é extremamente informativo. Por exemplo, no tórax. Pois Tórax o pulmão, o mediastino, o coração, são órgãos extremamente vitais. Né? E a investigação, principalmente do pulmão, de lesões assim milimétricas, é possível identificar com um filme radiográfico grande, né? Que é o mais barato ainda. Sim. Né? Que é uma chapa, um filme grande de
se põe uma imagem de tórax. Nesse negativo, por que ele continua sendo negativo e não já positivo, nem se vê a imagem? Parece que já tem essa evolução, né, para bebê, por exemplo. Não, né? até você ia fazer isso, mas não acrescenta nada. Vocês já estão acostumados a ler assim. Não acrescenta informação. Se Ah, acrescentasse informação, era possível. Era só copiar o filme negativo que vira positivo. Pelo próprio filme poderia Por isso copiar. que eu perguntei, mas não precisa. E aí, por 1940, houve alguém que preconizava transformar esses filmes negativos em filmes positivos. Né? Mas foi demonstrado rapidamente que não acrescentava informação. Olha. E onde não acrescenta informação, só acrescenta custo. Né? E por isso foi abandonado totalmente. Certo. Nós vamos ter aí a Jornada Gaúcha de Radiologia em Gramado. Grandes elementos vêm para falar, debater, explanar. Esse é o maior evento regional, um dos maiores eventos regionais do Brasil. Porque alguns estados, como por exemplo São Paulo, que tem uma famosa Jornada Paulista de Radiologia. Famosa mesmo. Muito famosa. É São Paulo. Depois tem Recife, que também tem uma jornada bastante conhecida. Tem uma Curitiba, que já não é tão... do Paraná, que já não é tão conhecida assim. E depois vem a Gaúcha, que eu acho que, bem, em termos de popularidade, digamos assim, a Gaúcha talvez seja a terceira. Porque a primeira seria São Paulo, segundo seria Rio de Janeiro, depois as outras estão mais ou menos equivalentes, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná e tal, são mais ou menos a mesma importância. Mas nós estamos esperando para esta Jornada Gaúcha de Radiologia pessoas assim, famosíssimas. Por exemplo, essa professora, a doutora Feilang, ela foi professora em Boston, na famosa universidade de radiologia, de Georgetown. Exatamente. Certo. Não, atualmente ela está em Georgetown, mas ela foi antes disso aqui. Ela estava em Boston. Rádio Pampa. Que aliás é o centro de Boston, um dos mais aprimorados do mundo em medicina geral. Exatamente. E ela trabalhou alguns anos lá. E ela se tornou uma pessoa extremamente importante na radiologia mundial hoje em dia, doutora Feilang. E ela faz principalmente abdômen, principalmente a radiologia ginecológica. Certo. Por isso essa jornada... Será esse foco. Essa jornada vai atrair provavelmente, além de radiologistas, muitos médicos ginecologistas, porque é uma área que tem muito interesse para os ginecologistas. Quando o senhor fala, se diz Jornada Gaúcha, mas é aberta para profissionais do Brasil todo? Sim. Certamente. Nós esperamos aproximadamente um pouco mais de 400 inscritos nessa jornada. Porque tem jornada, é um excelente número. Porque na última nós já tivemos mais de 300. Né? Provavelmente nós tenhamos mais de 400 inscritos nessa jornada. Já tem a data certa? É 10 de junho. 10 de junho. 10 e 11 de junho do próximo ano. São 2 dias, é um final de semana. São né? 2 dias, incluindo noite e tal, um final de semana. Sexta e sábado e sábado, domingo ao meio-dia. 2 dias e meio. É uma jornada aberta só para profissionais da área de saúde, médicos e afins, Não, digamos? médicos e afins. Por exemplo, ginecologista sempre tem ginecologista, porque no programa deste ano tem muita área que é na imagem em ginecologia. Então tem muitos colegas que têm interesse em conhecer como é que funciona e conhecer inclusive a semiologia radiológica na sua especialidade. Então sempre atrai bastante ginecologista, além dos radiologistas, que especificamente são os mais interessados. São abertos painéis e debates? São abertos painéis e debates e principalmente o ponto alto vai ser a presença da doutora Feilang. Certo. Porque ela é uma pessoa extremamente didática. Ela fala com grande fluência e ela distribui muito bem os assuntos e trabalha muito bem os assuntos para que sejam compreendidos. Ela simplifica as coisas difíceis para se tornarem entendidas. Né? Então, nós esperamos assim que seja extremamente útil para a comunidade médica e secundariamente para a população geral. Para todos nós. Né? Exatamente.
Vai ter um site específico, se é que já tem, doutor? Eu já tenho um site específico, Jornal Gaúcho de Radiologia, exatamente. Esse SGR? É a Sociedade Gaúcha de Radiologia. Ali deve ter um link para já participar e saber mais informações. Com certeza. Né? Então vamos repetir aqui, é o site da AGR, www.sgr.org.br, né, onde estão as informações disponíveis. Exatamente. O senhor atua atualmente na Serdil? Nossa tradicional? Eu atuo na Serdil, atuo há mais de 50 anos na Serdil. Fui o fundador. Fundador da Serdil. A ideia... Não sabia que tinha tanto tempo assim, sabia que era uns 30 anos, mas 50 mais de 50 anos. A ideia inicial foi minha, porque eu fiz a minha formação na Escandinávia. Olha. E lá tinha um famoso professor, conhecido no mundo todo, chamava-se Firmandal. E esse professor sempre perguntava, mas onde é que tu trabalhas? Como é que é? E eu digo, não, eu trabalho... Eu era muito jovem, estava começando a minha vida, a minha ideia é trabalhar num hospital. Nós temos, na época tínhamos o Moivento e o Lazaroto, que eram hospitais bem desenvolvidos. O Moivento continua até hoje, o Lazaroto infelizmente fechou. E eu era o responsável pela radiologia no Hospital Lazaroto, que estava começando, né? E também trabalhava no Hospital Moivento. E eu tenho intenção, assim, de também trabalhar numa clínica privada e tal e coisa. E o Dr. Osório Lopes E não era muita tradição ainda nessa época, ele se ter clínicas privadas. Já existia, porque existe até hoje muitos pacientes, e aliás é uma boa coisa, que preferem não ir a hospitais. Os hospitais... Tem um certo trauma, né? Além do certo trauma, existe um pequeno risco. Sim, porque a infecção, as pessoas infectadas vão para o hospital. Está se vendo aí agora, né? Então, existem as infecções hospitalares, esse tipo de coisa, que a preocupação dos diretores médicos dos hospitais hoje em dia é fundamental, é prevenir a infecção hospitalar. Isso é uma coisa muito séria. E, com isso, certamente, eles estão reduzindo muito, e se não tivesse cuidado, seria uma coisa desastrosa. Rádio Pampa. Mas mesmo assim existe, teoricamente, um risco de infecção hospitalar. Então, quem não precisar ir no hospital, não vá. Né? Quem fazer exame fora do hospital, não vá. Então, por isso existe. E hoje é possível para quase todo tipo de exame, eu acho, né? Praticamente quase todo tipo de exame. Tem alguns que exigem exames mais invasivos, que exigem hospitalização, mas a grande maioria dos exames, 95% deles ou mais, não precisa hospitalização. Então, isso é feito ambulatorialmente. Esse risco menor, o senhor disse uma curiosidade aí que realmente me chama a atenção de lembrar, é que não se vê falar mesmo em contaminações e surtos, digamos assim, de vírus e bactérias em clínicas, né? Sempre em hospital. É pelo menor número de pessoas que trabalham? Não, são por duas razões. Trabalham e pacientes? São por duas razões. São exames, são pacientes, menor número de pacientes infectados, né? Menor número de pacientes infectados, e é mais fácil a higienização, a esterilização, etc. e tal, né? Hoje em dia, a esterilização de equipamentos é industrial, né? de instrumental, é tudo industrial, é feito em firmas especiais que tem isso aí. Mas em hospital, a contaminação é mais fácil, né? O cuidado é extremo que eles têm, todos os hospitais têm. Mas não tem como controlar, às vezes. Mas o risco é um pouco maior. Então, quem pode fazer investigações, exames, etc., fora do hospital é melhor. Né? Então, tem muito menos possibilidade de adquirir uma infecção. Né? E muitos médicos hoje até aconselham a recuperação em casa mesmo, né? Sim. Se houver um cuidado, enfim, conforme o tipo de doença. Tendo condições de ser tratado em casa, ou assistido em casa, e feito o tratamento e tal, é melhor. Depois dos procedimentos que devem ser feitos na clínica ou mesmo no hospital, casa é melhor, Com né? certeza. Me chama a atenção também essa curiosidade de lhe perguntar sobre, já que estamos na radiologia, que é o foco do programa, o índice de contaminação hoje é quase que zero, o controle é absoluto, né, desses aparelhos todos que o senhor falou hoje. Eu não diria zero, porque aí já seria Mas são bem controlados. Mas são extremamente bem controlados. E os serviços de radiologia são muito mais fáceis de serem mantidos assim, estéreis, cuidados, etc. e tal, do que
o laboratório já é bastante mais complexo, porque lida com sangue, secreções, com urina, com isso e aquilo. Então é um pouquinho mais Mas em termos difícil. Específicos de aparelhos e as suas radiações, há um controle forte. Não, né? absoluto. É nesse aspecto que eu pergunto. Não, com o controle da radiação, isso é absolutamente seguro hoje em dia, né? Porque as primeiras máquinas, inclusive existe em Hamburgo, na Alemanha, um monumento às vítimas das radiações. Eu ouvi falar. No início não se sabia que as radiações ionizantes podiam produzir lesões nos tecidos, nas células, etc. Então se usava aquilo liberalmente, era maravilha, faziam-se demonstrações, etc. Que exposição. Exposição para mostrar com uma curiosidade, até para leigos, para médicos de outras áreas, etc. Né? E, então, muita gente foi adquirindo. Os profissionais, eles ficavam doentes, em geral, nas mãos, com radiodermites, com câncer de pele, com câncer produzido pelas radiações, porque eles não sabiam usar. E que podiam, de repente, a consequência até alguns anos depois. Sempre alguns anos afloravam, depois. né? Sempre 20 anos depois, mais ou menos. Né? Rádio Pampa. E aí sim, depois que se entendeu por que isso aconteceu, então mudou completamente. Até a construção das máquinas é diferente hoje em dia. Né? A proteção que elas têm que ter. Proteção absoluta, porque aquela chamada radiação secundária, tem a radiação primária que nasce no foco do tubo de raio-x, e tem a radiação secundária, porque ele bate num outro elemento sólido e pode produzir um foco de radiação secundária. Isso hoje é a produção total quanto a isso, e no início não se sabia, então não existia técnicas para a proteção nesse sentido. A vida útil desses aparelhos é de muitos anos, doutor? Não, porque a evolução tecnológica é muito rápida, né? Tem equipamentos que em 5, 10 anos, apesar de eles custarem mais de $1 milhão, já estão sendo superados por outros equipamentos, né? Claro que eles podem ser usados. Você pode ir com a Fuquinha, daqui ao Rio de Janeiro, mas pode ir de avião também. Né? E gastar bem menos, né? E gastar menos. Está certo. Então, o que está acontecendo é isso aí. Esses equipamentos também, nessa sequência da curiosidade, eles são descartados, tem um lugar especial onde são depositados, assim como outras questões radioativas? Essa é uma pergunta... Onde guarda esse lixo, digamos? Essa é uma pergunta interessante. É preocupante, né? Porque as empresas que trabalham especificamente com radiações, especialmente a parte de radioterapia. Radiodiagnóstico não, porque só existe radiação se está passando uma corrente elétrica. Se não está passando uma corrente elétrica de alta voltagem, não existe radiação. Rádio Pampa. Mas até houve um acidente em Porto Alegre com um tubo de radioterapia. Há uns anos atrás, que foi encontrado, uma criança estava mexendo e tal coisa, brincando, e encontrou lá, levou para casa o negócio. Estranho, diferente, e bonito. Era um tubo de radioterapia. Nunca ficou muito claro Como quem foi que deixou esse tubo de radioterapia. Assim. Hoje em dia, existem empresas especializadas. A própria empresa que fornece se encarrega de tomar conta desse material. Ainda bem. Porque tem que ter esse tipo de cuidado. Certo. Que prazer, que honra. Olha, Quero lhe desejar ao senhor um sucesso aí na Jornada Gaúcha de Radiologia. Esse apoio da Rádio Pampa. E esse exemplo que é a sua carreira, doutor Daquir Duarte, radiologista, enfim, nosso querido homem da Serdil, serviços especializados, que a gente teve o maior prazer em recebê-lo aqui nesse bate-papo tão agradável. Muito obrigado. Obrigado ao senhor. Pampa Saúde, com Newton Fernando.